Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo 19, o papel do médium nas comunicações espíritas, e nós paramos aqui na questão 224, que é a que nós vamos ver agora. O espírito estranho, desculpa, não é questão, né? É item, aqui no livro dos médiuns são itens, no item 224. O espírito estranho compreende sem dúvida todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para manifestar esse pensamento é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação estranha, né, a comunicação do espírito que está se comunicando através dele, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter uma língua desconhecida. A flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Então, o que eles estão colocando aqui? Os espíritos, nós estamos aqui falando dos espíritos superiores, eles se comunicam pelo pensamento, pela telepatia. Vamos lembrar lá no nosso lar que o André Luiz ele não conseguia se comunicar por telepatia só pela palavra. Quando nós vamos chegando no final do livro, ele já está aprendendo, ele já está começando a se comunicar por telepatia. Então, os espíritos independem da língua, os espíritos superiores independem da língua. Os espíritos comuns, né, classe média, aqui, na qual me incluo, a maioria de nós precisamos da língua. A gente vê isso no nosso lar também. Quando aquelas pessoas que vieram na Segunda Guerra Mundial, a maioria da Polônia, eles precisavam de intérprete, porque os que estavam trabalhando ali no nosso lar não conseguiam se comunicar pelo pensamento com aqueles espíritos que estavam sendo assistidos ali. Então, a questão é, o espírito evoluído não tem barreira de língua, mas o médium e o espírito, né, encarnado aqui na Terra, a grande maioria, nós temos sim essa barreira, o que ele está colocando aqui. A alma do médium que recebe a comunicação estranha, a comunicação do espírito, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Então, é óbvio, né? Uma língua desconhecida, o médium vai ter muita dificuldade, mesmo que aí, o que acontece na xenoglossia, que é quando o médium escreve ou fala numa língua que ele não é dele, que ele não conhece. Ele tem latente, ele tem dentro dele o conhecimento de ter vivenciado e ter se utilizado dessa língua em vidas passadas. O espírito vai buscar no arquivo da mente do espírito ali, do médium, para poder se comunicar nessa língua diferente. Mas é um trabalho a mais, exige mais trabalho do espírito comunicante. Então ele coloca aqui um médium que não sabe senão o francês, bem poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se o espírito, o espírito comunicante ali com ele, se o espírito deseja fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quando podem, impacientam-se com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não fazem sempre. Porque o espírito que está ali, nós estamos aqui só falando de mensagens de espíritos superiores. Então, o espírito superior que está ali, ele se comunica pelo pensamento, ele já acha complicado, né, o torvelinho, a bagunça que é o pensamento nosso, que é a nossa mente, que é a mente do médium, a comunicação, a tradução, né, porque o espírito vai se utilizar ali naquela comunicação daquilo que o médium tem dentro dele, da mente dele, de conhecimento e de palavras, que é como o médium vai traduzir aquilo que ele está recebendo. Então, isso eles já acham lento. Agora, se comunicar numa outra língua é mais trabalhoso ainda, por isso que acontece tão pouco. Hoje em dia,
Antigamente existia esse esforço do espírito para realizar isso, para comprovar a mediunidade. Hoje não tem mais essa necessidade desse esforço. É também a razão pela qual o médium novato, que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Por causa do trabalho que ele, por ser lento, e aqui vamos lembrar que o Kardec só se comunicava por psicografia, por isso que ele está sempre falando do médium escrevente, né? Ele não usava esse termo psicografia, nem psicógrafo, é o médium escrevente. Se ele já é lento, porque ele está começando a psicografar, o espírito que se comunica com ele, a resposta quer minimizar, colocar a resposta o mais breve possível para não ter tanta dificuldade nem ter tanto trabalho. Também os espíritos recomendam não fazer por seu intermédio, ou seja, não fazer por intermédio de um médium novato que tem dificuldade ali para escrever, né, senão pergunta simples. Então, um médium que consegue escrever com bastante rapidez e que se consiga ler depois, porque não adianta ele escrever com bastante rapidez e ninguém conseguir ler depois. Ele pode receber uma resposta mais extensa, o espírito pode tratar um assunto ali mais detalhado. Um médium que escreve com mais lentidão, as perguntas precisam ser simples e as respostas que o espírito vai dar são breves. É o que ele está colocando aqui. Para as de uma alta categoria, né? Ou seja, para uma pergunta mais difícil, para uma pergunta de alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Um médium com conhecimento e um médium treinado, que já escreve, vamos lembrar sempre que nós estamos falando da escrita, que já escreve há bastante tempo. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. É o que ele está colocando. Nós vamos pedir para uma criança que está começando a juntar as palavras P, A, Pá, para ler um texto para a gente? É claro que não. É o que o Kardec está explicando aqui. Um bom obreiro não gosta de se servir de más ferramentas, né, de ferramentas limitadas, de ferramentas que vão atrapalhar o seu trabalho. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Então, sempre que acontece isso é para provar que é um espírito, para provar que não é do médium, para provar que não é uma coisa que o médium está fazendo da cabeça dele, e isso é uma coisa cansativa, por isso que não tem mais. Na época do Kardec tinha muito, porque a codificação estava começando ali, precisava se comprovar a existência dos espíritos, precisava se comprovar a isenção do médium naquilo que estava sendo escrito. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se quer entrar nesse caminho. Tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com coisas fúteis e sem objetivo. Ou seja, eles se comprazem, eles estão ali participantes, eles estão felizes no estudo, naquilo que é sério, naquilo que é útil para a maioria. Não que é interesse de um ou que é curiosidade, aquilo que vai ser útil para a maioria, né? E não gostam, repugnam, não querem fazer de jeito nenhum, se ocupar com coisas bobas, fúteis, que não têm proveito. Dirão os incrédulos, para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. Os incrédulos vão dizer, o objetivo é útil, porque vai angariar adeptos. E eles continuam. A isso os espíritos respondem, abre aspas, nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós
a nós os espíritos, né? Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas, os fariseus. Jesus fez o que eles pediram? Não, não fez. E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Vamos lembrar: analfabetos, pescadores, órfãos, viúvas, pessoas paupérrimas, pessoas simples, pessoas humildes. Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Fecha aspas. Eu vou repetir. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que elas vão num centro que elas querem show. Elas querem provas. Elas querem ver coisas diferentes. Então, é o que ele está dizendo aqui. O escolar, aquele que está aprendendo, aquele que está começando a escrever, não pode impor ao mestre o como ele quer aprender. Ele tem que se submeter aos ensinamentos que o mestre, que sabe qual é a melhor forma e qual é o melhor caminho, vai dar para ele aprender. Vou repetir o que eles colocam aqui. Nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas. E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro, começais por vos submeter. Submeter ao aprendizado. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Fecha aspas. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium, tão bem quanto do espírito. O que ele está colocando aqui? Ele vai se servir de um camponês para passar a ideia dele. O camponês vai usar as suas palavras, aquelas, porque ele é o tradutor, aquelas às quais ele está acostumado. E ele vai escrever errado, porque se ele não sabe escrever, ele vai escrever errado. O espírito que está se comunicando, ele também pode ter um conhecimento muito grande e não ter uma boa ortografia, ele não saber exatamente como se escreve corretamente cada palavra. Isso não modifica o teor da mensagem. Então, é o que o Kardec está colocando naquela época, que pessoas que escreviam, ou era o médium, ou até o espírito, que escreviam francês errado. E eles cobravam, olha como é que pode trazer uma mensagem escrita com palavras escritas errado. Não é isso que importa. Qualquer um pode ir lá e corrigir a ortografia, mas a mensagem, a filosofia, a ciência, as coisas que estão sendo passadas na mensagem que são importantes. Conhecer a língua e corrigir a ortografia qualquer um pode fazer. Passar uma mensagem elevada, uma mensagem que faz com que as pessoas parem para pensar, que se analisem, que se modifiquem, isso é para poucos. É isso que eles estão colocando aqui. Há futilidade se empreender em semelhante coisa. É uma grande futilidade se prender num erro de ortografia e não se analisar a mensagem que foi enviada. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazer algumas vezes.
Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo. Qualquer um pode corrigir o erro de ortografia. Então, pode, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não sejam um tipo característico do espírito, né? Quer dizer, não seja para comprovar, ou seja, não, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-los como prova de identidade. Então nós vamos ver espíritos sábios, espíritos elevados, que se comunicam às vezes como pretos velhos, como pessoas muito simples, até para testar a discriminação existente no grupo ali que ele está se comunicando. Então ele fala de uma forma errada, se comunica de uma forma errada, e às vezes isso é necessário para se comprovar que é aquela pessoa que está ali, porque se ela falava errado, ela foi evocada e ela falava errado, ou ela tinha um sotaque, ou ela tinha algumas dificuldades em vida, eles vão retransmitir, né, vai passar com a mesma dificuldade, com o mesmo erro de ortografia ali que ele tinha, para provar que é ele. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem S, falando ao seu neto, quer dizer, o neto chamava Jules, com S, e ele escrevia, a psicografia vinha com Julie sem S. Porque quando vivo, esse avô, né, quando vivo, escrevia dessa maneira, escrevia errado o nome do neto. Então ele veio trazer a mensagem e continuou escrevendo errado o nome do neto, para o neto ver que é ele. Falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira. E embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome, ele continuou escrevendo errado, para mostrar que era realmente o avô que estava ali escrevendo. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume de maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. E eu acho, essa aqui é a questão 225, eu acho essa questão do capítulo 19, a questão 225 do capítulo 19, uma colocação que essa comunicação, essa psicografia, é do espírito Erasto e do espírito Timóteo, que são dois discípulos de Paulo. E esse item 225, ele deveria ser lido e relido por todos os médiuns, por todos os trabalhadores, porque Erasto e Timóteo explicam aqui, tintim por tintim, as questões da mediunidade e das comunicações. Então ela é para ser lida e relida com muita atenção. E ela é longa, talvez a gente faça em 2 vezes, faça a primeira parte agora e a segunda parte na nossa próxima aula. Então vamos lá, palavras de Erasto e palavras de Timóteo. Abre aspas. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, eles, né, espíritos falando, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Então, o procedimento de comunicação do espírito para com o médium não varia muito, seja ele mecânico, semimecânico ou intuitivo. Ele continua. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, com os desencarnados que eles se comunicam telepaticamente. Então, com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então, como a gente está sempre colocando aqui, é o perispírito do médium que está ali se comunicando com o perispírito desencarnado. Então, a transmissão é do pensamento para o médium que vai transmitir, vai traduzir, vai transformar em palavras aquilo que ele recebe compactado no pensamento, porque o pensamento é muito rápido, então ele vai recebendo aquilo compactado, ele recebe aquilo numa rapidez às vezes
Quando ele o médium está psicografando, às vezes, se ele não correr, por isso que fica uma escrita muito ruim, ele perde as coisas que estão sendo passadas ali para ele. Timóteo Erasto continua. Nossos pensamentos, pensamento deles, né, espíritos, nossos pensamentos não têm necessidade da veste da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Então, de espírito para espírito não tem necessidade da palavra. A comunicação é por energia, né? É o pensamento, telepatia. Vou repetir. Nossos pensamentos não têm necessidade da veste da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar, só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Então nós vamos ver a comunicação dos espíritos superiores com espíritos superiores unicamente pelo pensamento. A comunicação do espírito superior para o médium unicamente pelo pensamento. O médium é que vai ter que transformar aquilo em palavras para serem escritas na sua tradução. E é uma questão, e é interessante, por quê? Porque os espíritos menos esclarecidos, como nós vimos no livro Nosso Lar, o André Luiz precisava que os mentores falassem com ele, e embora quando o André Luiz falava, os mentores logo respondiam, porque os mentores captavam o pensamento do André Luiz, mas o André Luiz não captava o pensamento dos mentores. Então o que acontece? Os espíritos se utilizam dos médiuns para transmitirem os seus ensinamentos para espíritos desencarnados que não têm a capacidade de ouvir aquilo que os espíritos estão transmitindo pelo pensamento. Então, por isso que vem pessoas da nossa família espiritual no Evangelho no Lar para escutar as palavras que às vezes são transmitidas pelos espíritos superiores para aquele que está dirigindo o Evangelho no Lar. Para que aqueles seus familiares que não conseguem entender, não conseguem captar as palavras, os pensamentos dos espíritos superiores, eles podem sim ouvir aquele espírito encarnado que está ali falando. É por isso que os espíritos superiores levam os espíritos para assistirem palestras, para assistirem aulas, porque ali aqueles espíritos, ouvindo a palavra do encarnado, conseguem compreender. E o pensamento transmitido pelos espíritos superiores não são capazes de captar. É muito importante que a gente entenda isso, para entender, né, a utilidade dos nossos trabalhos. Dos nossos trabalhos espíritas, aquilo que nós realizamos de palestra, de estudo, como esse nosso aqui, que está sendo gravado, e as pessoas assistem quando querem, quando puderem, mas na hora que elas estão assistindo, muitos dos seus familiares, muitos daqueles que têm dificuldade de entender, estão assistindo também. Então, uma colocação com uma amiga minha, que faz parte do nosso grupo de trabalho, ela recebeu a intuição de que ela tirasse o fone de ouvido, porque ela assistia as palestras, ouvia assim, nossos estudos aqui, como nós estamos fazendo, com fone de ouvido. E que ela tirasse o fone de ouvido e colocasse bem alto no celular, que ela escutava no celular, na cozinha dela, para que aqueles que precisassem pudessem ser levados ali para escutar também. E foi interessante porque o marido dela, que nem participa, nem é espírita, ele ganhou numa rifa, ele nunca nem participa de rifa, ele nem sabia que ele estava concorrendo, ele ganhou, chegou lá no estabelecimento, ele tinha ganhado uma caixinha de amplificadora, né, do som do celular, justamente para que aqueles espíritos que estavam sendo levados ali pudessem ouvir as palestras e as aulas que ela ouvia. Então, fica aqui a dica também para aqueles que estão aqui estudando conosco. Coloquem no som alto, não coloquem, a não ser que esteja num ambiente que não possa fazer isso. Mas se está em casa, se está no seu quarto, se está fazendo alguma coisa na sua cozinha, como era o caso dela, perdão, coloca o som mais alto, para que a espiritualidade possa levar ali os amigos, os familiares nossos mesmos que precisam, ou aqueles espíritos que estão por ali que precisam ouvir aquelas aulas, aqueles ensinamentos, aquelas palestras
que estão sendo ouvidas ali pelo estudante, pelo trabalhador espírita. Então vamos voltar aqui, quando ele diz: nossos pensamentos não têm necessidade da veste da palavra, para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar. Espíritos elevados ou um médium encarnado, né? Só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles. E isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais segundo o seu adiantamento, ou seja, segundo a sua mediunidade, o seu tipo de mediunidade e o seu conhecimento, né? Porque ele pode receber aquele bloco de informação e ele ser um médium ruim, um tradutor ruim e não conseguir traduzir nem um terço, não conseguir passar para o papel nem um terço daquilo que foi passado para ele. Então o que ele está dizendo aqui? Tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais segundo o seu adiantamento, né? Adiantamento do médium, ao passo que entre outros médiuns, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento. No fundo do seu coração, do seu cérebro não lhes é perceptível. Então, eu não sou médium ostensiva. Então, eu posso até receber uma informação por intuição, porque todos somos médiuns. Eu não sou ostensiva, mas todos somos médiuns. Então, a minha intuição, a mediunidade que eu trabalho em mim, principalmente é a intuição. Então, eu estou recebendo intuitivamente. Mas, se não houver em mim similaridade, sintonia, dentro daquele assunto, ou dentro daquilo que está sendo falado, palavras, instrução, conhecimento na minha bagagem, no meu cérebro, para aquilo que está sendo colocado, pode ser um espírito elevadíssimo, que ele vai estar tentando me intuir e não tem bagagem, eu não tenho bagagem para poder entender o que ele está colocando. E aí vem um espírito mais simples, que pode ser intérprete de um espírito elevado para que eu possa entender e receber a mensagem desse espírito mais elevado, que eu não tenho capacidade para tanto, e a gente vê isso acontecer, por exemplo, com o Divaldo. Nós vamos ver a passagem que o Divaldo transmite uma mensagem linda de Teresa d'Ávila. O Divaldo não consegue receber a mensagem de Teresa d'Ávila. Então o que acontece? Joana de Ângeles recebe a mensagem e transmite para o Divaldo. A Joana está ali só transmitindo. Teresa d'Ávila passa para Joana e Joana transmite para Divaldo, porque a conexão, o caminho de conexão, de similaridade, de sintonia Joana-Divaldo, caminho reto, perfeito. Acontece com o Chico também, que a veneranda vem se comunicar e o Chico não consegue. Então o Emmanuel recebe a informação da veneranda e transmite para o Chico. É isso que eles estão explicando aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir de uma forma que fique claro para quem está aqui estudando conosco. Estamos todos estudando juntos. Então vamos lá. Quando ele diz aqui, quando ele não consegue passar nenhum conhecimento, porque no fundo do seu coração ou do seu cérebro não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium e está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. O que ele está explicando aqui? O que eu acabei de falar. Ou seja, o médium coloca o corpo à disposição. Então o espírito transmite para ele tem uma mediunidade ostensiva, ele tem a capacidade de receber aquela informação do médium e ele passa
para aqueles espíritos desencarnados que aquele espírito quer transmitir, mas não consegue transmitir para um espírito errante. Ele não consegue transmitir para um espírito que possa se comunicar com esses outros espíritos, mas ele pode transmitir para um médium. Esse médium transmite, o plano espiritual traz todos aqueles espíritos que eles querem que recebam aquela informação. E aí nós vamos lembrar, né, do Evangelho no Lar, das leituras, do estudo que o Chico fazia, e o Chico falava pro Emmanuel, mas que adianta eu ficar aqui lendo em voz alta, falando, estudando, se não tem ninguém? Não vem ninguém estudar aqui, lá no centro que ele estava. Ele falava sozinho. E o Emmanuel falava, você não imagina o número de pessoas que tem aqui. Tem mais de 5.000 espíritos estudando aqui. E são espíritos que estão sendo preparados para reencarnar. Estão estudando aqui com você. E aí o Chico entendeu e continuou a estudar e tá ali com o Emmanuel, lendo, falando, explanando, para uma sala vazia. Vazia de encarnados, mas lotada, com arquibancadas ali, lotada, que era uma salinha pequenininha, né? 5.000 espíritos, lotadaça ali de espíritos estudando com ele. Assim, quando encontramos um médium, Assim, quando encontramos num médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos. Por quem? Pelo médium. Então, assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito. Por quê? Vamos entender bem. O médium ali, ele está preso no corpo, ao ego. Então, o seu cérebro, porque nós temos a nossa capacidade, o nosso entendimento está na mente. A mente está no espírito. O espírito comanda o perispírito, que comanda o corpo. O cérebro do corpo está decodificando aquelas informações que o perispírito está mandando. Só que no ego, nessa vestimenta, nós temos algumas limitações, que é o que eu aprendi, o que eu estou estudando aqui agora. No meu espírito, ou seja, o médium, ele entra em transe para poder fazer a comunicação. O que ele faz? Ele se afasta do corpo. Então ali ele está liberto, é o espírito dele que está ali, é o perispírito dele com o perispírito do comunicante. Então ele tem capacidade ele tem a possibilidade de acessar na sua mente, porque a mente está no espírito, né, que está comandando ali aquele perispírito, ele tem a capacidade de acessar na sua mente conhecimento que ele traz com ele na sua bagagem interior, conhecimento de vidas passadas. Então pode ser um médium que nesta encarnação não tenha tanto conhecimento, mas o seu espírito tem uma bagagem grande. Então nós vamos ver o Chico com 4º ano primário, mas o espírito ali era um espírito com muita bagagem, onde os espíritos comunicantes podiam buscar essa bagagem nele. Então vamos repetir aqui, é importante que fique claro. Assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, ocultos lá dentro dele, próprios para facilitar nossas comunicações dele, né, daquele médium, dele nos servimos de preferência. Nós vamos preferir esse médium que tem conhecimento na vida atual e tem uma bagagem oculta, uma bagagem latente lá dentro dele de vidas passadas. É a ele que o espírito superior, não é uma comunicação qualquer, não é um espírito precisando de socorro, é a comunicação importante e útil de um espírito superior que nós estamos falando aqui. Então, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores, né, de vidas passadas, fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Então ele vai dar aqui alguns exemplos, mas eu acho aqui um exemplo muito claro de você se utilizar, por exemplo, né, você é um grande chefe, né, premiado.
aí você é convidado para cozinhar num restaurante ou na cozinha de uma pessoa. Você chega lá, ele não tem aparelhagem, ele não tem tempero, ele não tem panelas adequadas, ele tem uma boca de fogão. Então, você pode fazer alguma coisa? É claro que pode fazer alguma coisa. Você tem ali, sei lá, sal, arroz, né, uma proteína, ou sei lá, algum legume, ou alguma coisa. Ele pode fazer alguma coisa? Pode. Mas vai ficar muito aquém da capacidade dele. Ele não tem as ferramentas. Ao passo que, se ele entra num restaurante de um outro chefe, que tem todos os apetrechos, que tem todos os tipos de panela, que tem todos os tipos de temperos, que tem todos os tipos de iguarias, para ele escolher, para fazer aquilo que ele quiser, ele vai poder preparar uma iguaria, um prato digno de um prêmio que ele por ele ser um chefe premiado. É isso que eles estão explicando aqui. Então vamos continuar aqui. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito. Então ali, quando ele fala de espírito para espírito, eu estou sempre colocando de perispírito para perispírito para ficar mais fácil da gente entender essas separações. Espírito, perispírito, corpo. Então é ali, né? Eles estão se comunicando de igual para igual. O perispírito do médium com o perispírito do perispírito que está ali se comunicando. Do espírito que está ali se comunicando. Então ele coloca aqui. Se comunica instantaneamente, de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito, que é essa comunicação por energia, que é a comunicação mental. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja um médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Não faz diferença se é intuitivo, se é semimecânico ou se é mecânico puro. Ele precisa encontrar ali no médium os equipamentos, as palavras, o conhecimento naquela vida ou na vida anterior, para ele se utilizar daquele equipamento, daquelas palavras, daquele conhecimento, para poder escrever ali o que ele está transmitindo. Então o médium é sempre o intérprete, o tradutor, seja ele mecânico, completamente mecânico, seja ele inconsciente, no caso do médium de psicofonia. Não faz diferença se ele é intuitivo, se ele é semimecânico ou se ele é mecânico. Seja na psicofonia, seja na psicografia, não vai fazer diferença. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos, o tipo de mediunidade que aquele médium tenha, se ele tem todas as mediunidades, como é o caso do Chico, ou se ele é unicamente psicógrafo, ou se ele é unicamente psicofônico, não importa, é o que ele está calculando aqui. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo, uma forma, né? Então leva uma marca de forma e de cor pessoal desse médium. Então não importa, por isso qualquer que seja a diversidade dos espíritos. Então aqui ele está falando não da diversidade do médium, perdão. Ele está falando da diversidade dos espíritos, foi eu que me confundi. Então, seja qual for o tipo do espírito que esteja se comunicando ali, por um médium, os ditados, aquilo que o médium vai escrever, serão inteiramente procedentes, né, de espíritos diversos. Os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo, levam uma marca de forma e de cor pessoal desse médium. Ou seja, vai ter ali algo do médium.
É aquilo que nós falamos quando o Emmanuel coloca que o Chico, um grande médium, o maior médium que a gente pode conhecer, a comunicação dele era 80% daquilo que o espírito estava transmitindo para ele, 20% era dele. Então os outros espíritos, os outros médiuns, quando se comunicam, pode ser 30% só do espírito, 40% só do espírito. Então a maior parte do que se está vendo ali é do médium. É isso que eles estão nos explicando. Por isso que a gente tem que analisar muito bem os livros que vai se ler e as comunicações que se recebe, para ver quem é o médium, como é o médium, qual é a moral do médium. Porque grande parte do que está ali é do médium. É isso que ele está colocando, eu vou repetir. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, o pensamento que está chegando para ele, para o médium, seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente, daquilo que aquele médium se move, trabalha, conhece, estuda habitualmente, ele mesmo, né, o médium, se bem que aquilo que queremos dizer, peraí que eu errei aqui a acentuação, vamos lá. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, né, do que ele trabalha, do que ele mesmo, o médium, trabalha, conhece habitualmente, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, não é dele, é do espírito que está ali falando, não tem nada de pensamento dele, do médium, não tem nada de ideia dele, é o que eles estão dizendo aqui. Ele não influencia menos a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. Ou seja, ele não influencia menos, ou seja, ele influencia a forma, a palavra, a escrita, porque nós estamos sempre falando aqui de médium escrevente, né, psicografia. Ele influencia a forma, a palavra, porque a palavra é o revestimento da ideia. A palavra vai ser do médium, é isso que ele está colocando aqui. Se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma, quer dizer, ele influencia a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. Ele vai colocar na sua forma. Então, ele vai usar as suas expressões. Se for um gaúcho, vai falar na segunda pessoa. Se for um carioca, vai arrastar o R. Então, e por aí vai. Se for um advogado, ele vai escrever dentro das palavras e da intelectualidade que ele tem. Se for um camponês, ele vai escrever errado e vai escrever faltando S's e faltando R's, como ele tá, é o normal dele se comunicar. É isso que ele está colocando aqui. É absolutamente, ele vai dando exemplo, né? Perdão. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos. Perdão. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados, aquilo que está olhando, os objetos olhados sejam inteiramente opostos, inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta, né, uma tonalidade que provém da cor dos óculos. Então, se bem que os objetos sejam diferentes, você está vendo os objetos com clareza, mas se o teu óculos é azul, o objeto é branco, você vai ver o objeto azul. Então, aquela tinta, aquela cor, aquela sendo colocada ali, é do médium, é da cor que ele está vendo nos óculos que ele está usando, porque o óculos é colorido.
Ou melhor, continua, comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se vêem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vistas morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, né, tomando o colorido, a forma ali, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Então, por mais que eles estejam colocando a luz, eles estão colocando a luz ali, mas a forma, a tinta, a cor, é o médium que está dando ali, porque é a parte, o médium não consegue traduzir a ideia sem colocar um pouco da cor, da forma dele, não tem como, ele está traduzindo. Enfim, para terminar, por uma última comparação, nós espíritos somos como compositores de música, que compusemos ou queremos improvisar uma música, e não temos à mão senão um piano, senão um violino, senão uma flauta, senão um baixo ou senão uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho, a música que compuseram, nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes. Se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros, nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo os matizes do som, a diferença do piano para o clarinete ou para o violino, Mas, se não temos à nossa disposição senão uma gaita barata, ou um funil de água, ou seja, um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. Então, se ali é uma gaita barata, a música vai ficar comprometida. É aí que está a questão. Se ele não tem outro médium, ele vai se utilizar de um médium sem estudo, sem conhecimento, um médium que não tem ali desenvolvimento, não tem nada à mão, vai tentar utilizar ali, é como tocar uma grande composição numa gaita barata. A música vai sim ficar comprometida, a mensagem vai sim ficar comprometida. É isso que eles estão passando, estão nos explicando. Como eu falei, nós vamos ter que fazer aqui em duas partes, Nós vamos parar por aqui porque chegou no nosso horário, mas continuaremos as palavras e as explicações de Timóteo e de Erasto no nosso próximo estudo. Até lá!